Você que trouxe a sua Bíblia, chegou a parte mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Porque foi através da palavra que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, que Deus criou o mar e tudo que neles há. Jesus falou: haja luz, e houve luz. Então, a palavra tem poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para transformar. Então, é a palavra de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Você sabia que foi através dessa palavra que Jesus venceu o diabo no deserto? Ele falou para o diabo: está escrito. Olha só que lindo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Ele usou a palavra. Louvar a Deus é muito bom, salmodiar também, mas a palavra, ela é o fundamento de todas as coisas, tá bom? Ela é o alicerce, ela é a estrutura, é tudo que nós precisamos para termos uma vida de estabilidade, uma vida inabalável. Porque até então os que confiam no Senhor, eles são comparados com um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Só quem tem a certeza que vai permanecer para sempre, amém, igreja? Amém. Ele não deixa se abalar, ele não desiste, ele não se entrega. Na Bíblia até está escrito: se demonstrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Então, digo fraco, eu sou o quê? Profetizar através da palavra. Digo pobre, eu sou o quê? Eu sou rico. Quer maior, menor riqueza do que poder respirar, do que poder ficar de pé, do que ter saúde para trabalhar? Falando de saúde para trabalhar, me faz lembrar de uma senhora que chegou aqui numa cadeira de roda, há muitos anos na cadeira de roda, e ali eu pedi os filhos dela para que trouxesse ela aqui na frente. Na hora da oração ela andou. Depois de muitos anos na cadeira de roda, ela foi liberta do espírito demônio, da paralisia, porque o problema dela era espiritual, e ela começou a andar dentro da igreja. Eu falei: agora a senhora não precisa mais dessa cadeira, nunca mais a senhora vai usar essa cadeira, em nome de Jesus. Mas quando chegou o próximo culto, ela veio na cadeira de roda. Eu falei: o que aconteceu? Deus te curou? A senhora deu brecha para o diabo? Ela: não, pastor, é porque as minhas filhas me obrigou. Falou: se eu não sentasse na cadeira de roda, eu ia perder meu benefício. Que se dane benefício, né, pessoal? Eu quero a minha saúde, porque eu quero ter força, a minha independência para fazer minhas coisas. Saúde para trabalhar. Não é melhor do que benefício? Com certeza. Preferi ficar na cadeira de roda para não perder o benefício. Aí voltou. Aí ficou travado na cadeira de roda. Não durou muito tempo, morreu. O que adiantou o benefício? Deus deu oportunidade para ela de cura. Deus deu a oportunidade de mudar a história dela, de começar algo novo, uma vida nova, porque tudo se faz novo na vida daqueles que creem, que acreditam, que não anda segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo. E ela não aproveitou a oportunidade, porque ela deixou de acreditar, deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz de segundos, terceiros e familiares. Então, nós temos que dar ouvido o quê? A voz de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém, pessoal? Então a pessoa tem que saber o que quer. Se a pessoa opta pelo abençoador,
com certeza ela terá uma vida essa com abundância. Mas se ela decide pela bênção também, mais cedo ou mais tarde aquela bênção vai passar, vai acabar e vai perder a salvação. Se o mais importante é o quê? É a salvação. O mais importante é a vida eterna. Mas mesmo assim tem pessoas que têm o quê? Como dicas de passagem, resistido à palavra de Deus. E nós sabemos que até então que Deus, Ele resiste os soberbos e abençoa quem? Os humildes de coração. Sujeitai-vos a Deus, resistir o mal, então Ele fugirá de quê? De vós. Neste mundo também tem duas classes de pessoas: aqueles que reconhecem seus erros, aqueles que se arrependem e aqueles que resistem. Vamos dar um exemplo de Jesus na cruz. Jesus estava lá na cruz, os braços abertos, estava no meio. De um lado tinha um ladrão, também pendurado na cruz, e de outro também, lado esquerdo também. Teve um que se arrependeu, não teve um que reconheceu. E o problema estava dentro dele. Ele não reconheceu os erros dele. Ele não reconheceu Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Ele nem se achou digno de ser salvo. Tanto é que ele falou assim para Jesus na oportunidade: lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Lembra-te. Ele não se achou digno por ser um ladrão. Eu não sei qual o delito que ele cometeu em meio à sociedade, né? Eu não sei se foi um ato de feminicídio, infanticídio, eu não sei o que, um homicídio, não sei o que, um roubo, um furto, um estupro, eu não sei o que ele cometeu. Eu só sei que ele se arrependeu e não se achou digno também de morar com Deus. E Jesus respondeu o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo o quê? No paraíso. Já o outro ficou escandalizando, o outro ficou resistindo, o outro ficou falando mal, o outro ficou falando: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Teve um que se deu bem, não teve? Qual foi o que se deu bem? O que se arrependeu. Qual foi o que se deu mal? O que resistiu. A Bíblia fala que aquele que confessar, aquele que dizer sim para Jesus, aceitar Ele como suficiente Salvador, exclusivo e eterno na sua vida, esse será o quê? Salvo. Aquele que não crê vai dizer não, vai resistir, vai ponderar, vai questionar, vai protelar, amanhã eu vou. Já pensou se os heróis da fé, Davi, falasse para Jesus assim: amanhã eu vou, hoje eu não quero receber a unção não, deixa para amanhã. Ele teria sido salvo? Ele teria ficado conhecido como o segundo coração de Deus na terra? Se Abraão falasse para Deus, Abraão, quando o nome dele ainda era Abraão, quando estava na sua terra, na terra de Ur, dos pagãos, dos idólatras, na casa dos seus pais, Deus falou com ele assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali eu vou fazer de tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que também te amaldiçoarem, e ser tu uma bênção. Deus já deu todo o suporte para ele, Deus deu a direção para ele, mas quem é que teve que decidir? Foi: hoje eu vou chutar tudo para o alto, vou abandonar tudo, para ir para o deserto, para recomeçar tudo de novo. Não faz isso comigo não. Se ele contou para outras pessoas ou para algum amigo o que Deus falou com ele, não, isso aí não se faz, isso aí não é a palavra, não é a voz de Deus não. Não se faz isso com um idoso, não se faz isso com uma pessoa de 75 anos, mandar abandonar tudo, chutar tudo, abandonar a casa, abandonar tudo, ir para uma nova terra, ir para outro lugar, um lugar desconhecido, para recomeçar. Que Deus é esse? Isso aí não é a voz de Deus não. Mas ele não deu ouvido à voz do homem, ele deu ouvido à voz de Deus, o chamado de Deus. E Deus deu todo o suporte, falou: abençoareis que te abençoarem. Quem te abençoar vai ser abençoado. Mas quem te fazer mal, o mal vai retornar para ele. Então, se você é de Deus, não se preocupa não. Fizeram macumba. É muito olho grande. Tem crente que tem medo de macumba, tem medo de olho grande, de inveja. Quem é de Deus, o diabo não toca, o mal não prevalece. Você é a luz dissipa as trevas.
aquele que te fazer mal, o mal vai retornar para ele, felizmente, mesmo você orando, intercedendo por ele, porque é a lei da semeadura, é a lei do retorno. Então Deus falou: aqueles que te abençoar vai ser abençoado, mas aqueles que te amaldiçoar serão o quê? Amaldiçoados. Aqueles que te fazer bem vão se dar bem, porque a unção que você admira é a unção que você herda. Guarda isso, em nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que te maltrataram, por isso que você não deve maltratar ninguém, por isso que você não deve se desfazer de ninguém, humilhar ninguém, envergonhar ninguém, porque a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Toma lá da cá, a mesma ferramenta que eu tiro, eu serei o quê? Ferido. A pessoa fica ferindo um, fica ferindo o outro, daqui a pouco quem é que vai ser ferido? Plantou espinho, vai colher manga? Plantou espinho, vai colher espinho. Mas se plantar manga, vai colher manga. E Deus escolheu para colher o melhor dessa terra, para plantar coisas boas. Por isso que eu creio que você está no lugar certo, na hora certa, porque aqui você aprende com o Espírito Santo, plantar coisas boas, para colher coisas boas, plantar uma vida nova, para colher um ano novo, um ano de visibilidade, conquista, prosperidade, e mais, porque Deus é mais, segundo o poder que nos opera. E as palmas, glorifica Deus, aleluia. Mas para isso tem que deixar a soberba de lado, porque a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra, porque Deus honra aqueles que lhe honram. Para que tanto orgulho? Uma vez a história aqui, a pessoa fica defeituosa, dá um AVC, ou vai parar numa cadeira de roda, ou vai para o saco, me desculpa a expressão, vai embora. Tanto orgulho para quê? Não preciso de ninguém não. Como não precisa? Nós precisamos um dos outros. Nós somos uma equipe, nós somos um time. Temos que puxar a corda para o mesmo lado, temos que vestir a mesma camisa. E só para carregar o nosso caixão não precisa de ninguém não. Precisa de mais de 4 pessoas só para carregar o nosso caixão. Então a gente precisa mesmo das pessoas. A gente tem que ser humilde. Quanto mais humildade, mais Deus vai abençoar a sua vida, mais Ele vai acrescentar na sua vida, segundo a sua necessidade, segundo o desejo do seu ou vosso coração, porque sabemos que Ele tudo pode, e até então não existe nada demasiadamente possível para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Então eu queria falar aqui, ó, segundo o Espírito Santo, Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. É facinho. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É muito fácil de achar, tá? É só ir e é lá no finalzinho, capítulo, a antepenúltima folha. 21, versículo, isso, glória a Deus, tá? É muito forte, pessoal, em nome de Jesus. Você crê que através dessa palavra Deus vai mudar a tua história? Glória a Deus. Porque para tudo se fazer novo, você tem que sepultar o velho. É o velho homem, é a velha criatura, para viver coisas novas com Deus. Você sabia que muitas pessoas elas não conseguem avançar porque está presa ao passado, preso ao ressentimento, preso a mágoa, ódio, rancor, não consegue avançar, e nem vai avançar, perdão, se não se libertar, se não se sujeitar à palavra de Deus. A gente só temos que lembrar do nosso passado para dar o quê? Testemunho, porque até então do nosso passado Deus não se lembra mais. Deus não ficou ali lembrando o passado
chamado ladrão da cruz. Ele não lembra do nosso passado. O que vale para Deus é a partir do momento que a pessoa dá o quê? O primeiro passo. E a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo, continua dando outros passos, continua caminhando, continua seguindo os passos do Senhor Jesus, uma nova Jerusalém. Porque nenhum outro é salvação, pessoal. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado dos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque antes dele nenhum Deus se formou, depois dele nenhum Deus haverá. Então continua olhando, focando a tua fé em Deus, seguindo os passos. Ele diz, eu sou o quê? Ele não diz que nós, vós, sós, que A, B, C é o caminho. Ele não diz que fulano, Bertrano é o caminho. Ele diz, ele não diz nós. Ele é o nosso único mediador, o nosso único salvador. Porque em nenhum outro, como disse o apóstolo Pedro, há salvação. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o primeiro. Eu falou aqui, foi ressaltado aqui, segundo o Espírito Santo, no domingo de Páscoa. Foi ou não foi? Que até hoje muitos visitam, inúmeras pessoas, o túmulo de Buda. Está lá o túmulo de Buda, de Maomé, de Kardec. Mas e o túmulo de Jesus? O que ele disse para Maria Madalena? Porque procura, quando ela foi lá no cemitério, dentre os mortos, quem está vivo? Jesus não está lá. Por isso que as pessoas não visitam o túmulo de Jesus, porque ele não está lá, porque ele ressuscitou. E quem disse que ninguém nunca voltou da morte para contar como era? Aí Jesus voltou e revelou tudo. Nos contou tudo aqui através da Bíblia. E para ser salvo, tem que fazer a vontade dele, porque temos que fazer a vontade dele, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, vai morar com ele, mas aqueles que fazem o quê? A vontade dele. E se eu quero morar com Deus, o que ele vai exigir da minha parte? Renúncia, em nome de Jesus, renúncia. O que aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar nossas vontades, crucificar nossas paixões, com todas as nossas concupiscências, sepultar o velho homem, sepultar a velha criatura, deixar de ser religioso, porque Jesus não significa religião. Jesus significa graça. Aquele que vencer. Deus nos dá todo o suporte para nós vencermos. Deus nos dá todo o suporte para nós sermos mais do que vencedores. Deus te dá todo o suporte para você não desistir, para você não jogar a toalha. Deus te dá todo o suporte para você não olhar para trás. Porque se eu desistir, o último estado passa a ser pior do que o do primeiro. Se eu não quero voltar para o final da vila, se eu não quero ser mais um rosto em minha multidão, eu não posso, eu tenho que ter esse entendimento, eu não posso retroceder. O soldado tem que marchar para frente. Eu volto a dizer, o que adianta a pessoa dar um passo para frente, 2, 3 para trás? Quem não vai não alcança, já dizia o ditado. E se você quer garantir a sua vez, não fica o quê? Aí parado. Para nós vencermos do lado de fora, temos que estar com a nossa vida edificada na palavra de Deus. Porque quando a dificuldade, quando a tentação vem, o diabo não tem pena de ninguém. Quando as doenças vêm, ela não tem pena de ninguém. Não vem para passar a mão na cabeça, não vem para fazer carinho, vem para derrubar, vem para jogar a pessoa no leito. Muitas das vezes até na sepultura. A doença não tem pena de ninguém. O mal ele não tem pena de ninguém. Independente de posição social, o diabo não respeita ninguém. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir.
Por isso a importância de nós estarmos revestidos com a armadura de Deus, porque só assim você vai estar firme contra toda tentação, contra toda a investida do inferno, porque foi assim que Jesus venceu no deserto. E é assim que você também vai vencer. Quem crê? Então glorifica a Deus com suas palmas. Oh, glória! É assim que Deus vai te dar vida abundante, vai te dar saúde, vai te dar disposição, vai acrescentar tudo aquilo segundo o desejo do vosso coração. Vai ter lutas, com certeza, porque sem luta não é vitória, porque no mundo nós teremos o que? Aflições. Mas isso é sinônimo de alegria para a gente termos bom ânimo. Porque assim como ele triunfou e venceu, nós também o que? Venceremos em nome do Senhor Jesus. Lutas são sinônimo de vitória. Para vencer a guerra não tem que viver a guerra. Os verdadeiros heróis não se revelam em meia guerra. Foram 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida. Quando eles começaram a espiar da montanha, ali 10, quando eles viram aqueles gigantes, 10 deles temeram os gigantes. Temeram aqueles gigantes. Enquanto Josué e Caleb só estavam olhando para o fruto da terra, para a fartura da terra, só estavam olhando para a solução, aqueles homens estavam olhando para o problema, estavam olhando para o gigante, para a estrutura do gigante. E quando eles voltaram com o relatório, eles começaram a colocar dúvida. Ó, a terra realmente manda leite e mel, nós viemos aqui, chegamos aqui, olha o tamanho do cacho da uva, olha o tamanho da manga, da melancia, da banana, mas tem um porém, já colocou dúvida. Que porém? Tem muitos gigantes lá. Se a gente entrar lá, a gente vai ser massacrado, pisoteado. Aí o povo começou a chorar. Poxa, Deus nos trouxe até aqui, Moisés nos trouxe até aqui para morrer nesse deserto. O povo começou a lembrar do passado, da vida miserável. Nos trouxe até aqui para morrer nesse deserto, nas mãos do gigante. Enquanto Josué e Caleb faziam parte dos 12 espias, eles rasgaram as suas vestes e falaram: não temos. Começaram a encorajar, começaram a motivar o povo: não temos. Deus vai nos dar vitória. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez a água brotar da rocha. Não tem nem padaria no deserto, e Deus tem nos sustentado com pão, com alimento. O povo sente fome de comer carne, Deus envia chuva de pássaros e alimenta o povo, sacia o povo come até sair pelas narinas, e faz churrasco, e é frango assado, e é frango cozido. É ou não é, pessoal? Carbonídeos são aquelas capodórnias, né? Chuva de pássaros, e saciou o povo. E esse mesmo Deus vai nos dar vitória sobre os inimigos. Ele não nos trouxe aqui para morrer no deserto, não. Olha a fé de quem está na fé, ele não enxerga problema, ele enxerga a solução. Ele não é pessimista, ele é otimista. A fé é a certeza, independente do grau, independente do estado, seja irreversível, irrevocável. Nós temos que crer que vai para o final é Deus. Nós temos que crer que tudo é possível, que operando, agindo Ele, quem impedirá a igreja? Oh, glória! Quem dá o resultado final é Deus. E tudo que Ele faz está embutido o melhor para cada um de nós, porque se Ele quiser, Ele é Deus, se não quiser também, continua sendo Deus. O que nós temos que ter o entendimento que tudo coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, que Deus sabe o melhor para cada um de nós, e o segredo é permanecer no barco, porque só quando o barco balança é que você vê quem pula e quem fica. E não fica esperando nada do homem, não. Um mês tem 30 dias, você faz 29 dias pelo homem, mas se no último dia você deixar de fazer,
do mês, um dia só, já é motivo para ele te apontar, ficar falando mal, ficar criticando, para te decepcionar. Então não faz nada pelas pessoas esperando nada em troca, não. A nossa recompensa, a nossa bênção vem do céu, vem de Deus. E não precisa ficar ninguém saber, porque a mão direita não precisa saber o que a esquerda está o quê? Está fazendo. Quer ver um outro exemplo? Sabe quando você conhece o casal é conhecido no divórcio, os irmãos na herança, os filhos na velhice e os amigos na dificuldade. É verdade ou não é? É a pura verdade. Então não fica esperando nada de ninguém, não. Senão você se cansa. Mas quem espera em Deus não se cansa, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Todos que votaram no passado foram abençoados. Ele nos dá o suporte. Como diga-se de passagem, nós temos mais do que vencer. Glorifica, igreja. Glorifica. Oh, glória. Amém, pessoal? Não tem ninguém aqui, não se sinta ofendido, não, está prestando mais atenção no culto do que o Isaac. Até batendo ele, não para de bater palma. Né? Dá glória, Isaac, vai dando glória. Então diz assim, amém? Deus veio para abençoar ou para condenar? Para abençoar. Deus veio para abençoar. Deus veio para nos dar a condição da gente o quê? Emprestar, até emprestar e não tomar emprestado. E se a pessoa não pagar, você tem que brigar? Jesus voltou para tirar satisfação com Judas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. Deus tem muito mais para nos dar. Não é para dar para o pessoal, não briga não, por causa de coisas materiais, porque a luta não é pessoal. Ora, só ora, porque através da oração tudo aquilo que está atado é desatado, tudo aquilo que está engessado é desengessado, ou amarrado é desamarrado, pelo poder que é no nome de Jesus. Não precisa brigar, não precisa discutir, porque a luta não é contra a carne, é contra toda a potestade do ar, principado, príncipe das trevas. Tá bom, pessoal? Deus quer te dar a condição de comprar, chegar numa loja, poxa, gostei dessa roupa, e ter condições de comprar. Porque pobre chega numa loja, ele não fala que está caro, ele fala daqui a pouco eu volto. Ele não diz que está caro. Então Deus quer te dar a condição. Poxa, gostei dessa saia, gostei desse vestido, poxa, que calça bonita, tem até bolsa do lado. Aí vê o preço, né? Mas eu não tenho. Deus quer te dar a condição de você emprestar, de você comprar, de você negociar. É só ser fiel a Deus, ser fiel um pouco que Ele vai te colocar sobre um. É só colocar a sua fé em prática, porque tudo é questão de onde as pessoas enxergam a dificuldade, você tem que chegar a oportunidade de fazer a diferença. É como um exemplo que eu já vi aqui do camarada, não tinha nada, estava desempregado, sem nenhum tostão, nem para fazer um lanche na rua, e batia numa porta, e batia em outra, e as portas tudo fechadas, até que ele passou em frente a um restaurante, e viu aquele restaurante fechado, e estava uma placa lá, vende ou alugas. Aí ele pegou o telefone e deu um jeito de ligar, e marcou ali uma reunião com o proprietário, e ali ele falou: eu quero comprar esse restaurante.
mas eu só tenho como pagar o restaurante parceladamente, tá? Eu quero comprar a longo prazo, mas só tem como eu pagar a primeira parcela daqui a um mês. Aí o cara lá falou, tá bom, eu vou te vender. Olha só como Deus está no negócio. Eu vou te vender. Aí parcelou aquele restaurante, aquele imóvel, tá? Com parcela de 12 mil. De 12 mil. Aí ele falou, você tem certeza que vai ficar salgado? Vai dar para você pagar? Não, vai dar sim. Ele assumiu o restaurante sem nada. Fez uma quentinha, vendeu aquela quentinha na hora. Foi lá, comprou e começou a vender nas horas e não ficava só lá dentro esperando não. Em um mês, pessoal, ele conseguiu o valor da prestação. No outro mês, aquela quantia já dobrou. E foi dobrando, e ele quitou o restaurante e se tornou um empresário. Mas tudo por quê? Porque ele foi audacioso, tudo porque ele colocou a sua fé em prática. Ele abraçou a oportunidade. Quando ele viu aquela placa, ele enxergou aquela placa com a oportunidade. Ele não olhou para a dificuldade, para a condição. Ah, mas eu não tenho condição. A partir do momento que eu olho para a condição, automaticamente eu estou colocando o que? Dúvida. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu não posso, que eu não tenho condição. E de contratempo está escrito o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. É melhor tentar ir lá dar com a cara no muro do que ficar se lastimando pela vida toda. Por que eu não fui? Por que eu não dei o primeiro passo? Porque tem oportunidade na vida que não volta atrás. É ou não é, pessoal? Então diz assim: mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será ao lado de fogo que arde, enxofre, que é a segunda morte. Está vendo, pessoal? Essa aqui é uma lista de quem não vai ser salvo se não se arrepender. Porque entenda bem, Deus, Ele ama o pecador, Ele ama o feiticeiro, entenda bem, Ele ama o macumbeiro, Ele ama o espírita, Ele ama, tá, a prostituta. Deus ama, tá, a todos nós. Ele só não ama a prática do pecado, o exercício do pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Deus nos dá a condição de nós se convertermos, de nós se arrependermos, de nós reconhecermos que os erros, os nossos erros, que o problema, ou seja, está dentro de nós. E quando nós reconhecemos, tá, o poder de Deus é materializado, manifestado em nossas vidas, em forma de vida. Vida essa o quê? Com abundância. Deus veio para transformar vidas, Deus veio para condenar ou para salvar. Deus veio para levantar os falidos do monturo, Deus veio para erguer o necessitado, Deus veio para aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, Deus veio para os doentes, porque os doentes carecem, que precisam o quê? De médico. Quem reconhece que precisa desse médico? Aleluia! E também faz para ele: oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos viver a cada dia como se fosse o último dia. Porque a cada dia as pessoas costumam dizer: mais um dia. Não é mais um dia, é menos um dia. O certo é menos um dia nessa terra, menos um dia de vida. A cada dia que passa, o tempo vai passando, porque o tempo não espera por ninguém. A pessoa vai envelhecendo, se é que chega a envelhecer.
Cada dia é menos um dia. E como a palavra de Deus serve como prevenção, o prevenir é melhor do que remediar, do que protelar, do que resistir. Quantos não deixaram para o dia seguinte, e o dia seguinte não chegou para eles, até mesmo para se batizar ou participar da mesa do Senhor, para colocar a vida no altar, para se posicionar. Só o que Deus queria da parte do rei Ezequias, no dia do profeta Isaías, era que ele colocasse a casa em ordem, só isso, para ser curado, para mudar de vida, para Deus levantar ele, reabilitar ele daquela situação. Só o que Deus queria era que ele reconhecesse que o problema estava dentro dele. Ele não estava precisando de mais uma oração, o que não faltava eram pessoas orando e intercedendo por ele. Tanto é que o profeta chegou lá e falou com ele o quê? Coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta não orou ele, só pediu para ele colocar a casa em ordem, para reconhecer que o problema estava dentro dele, para sepultar o orgulho dele, aquela soberba que estava travando, que jogou ele no leito de dor. E quando ele começou a reconhecer, Deus falou com o profeta: volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ele já estava velhinho, já estava idoso. E vou dar vitória sobre o rei da Síria, eu vou dar vitória sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Fala para ele que ele vai dar muitos testemunhos ainda. Que muitos que pensavam que ele ia embora, que ia morrer, estavam lá na frente da fila, estavam lá com os 2 pés praticamente na sepultura. Os irmãos já dividindo os pés. Tem pessoa que nem vai para o enterro, já fica lá fazendo a limpa em casa, não é isso? Ou vai para o enterro, ou não volta, é aquela brigaiada por causa dos pés, como foi ressaltado aqui a princípio. As pessoas já estavam brigando, porque ele era um rei, era rico, mas tiveram uma surpresa. Surpresa essa que quem está no controle é Deus. É Deus que determina quem vai embora e quem vai ficar. E nem sempre aquele que está doente vai na frente. É igual a senhora quando vai na Adriana. Ela falava que a gente se propôs de buscar o esposo dela, o casal. Ela falou: ah, não posso, porque eu estou cuidando do meu esposo, o esposo muito doente, que andava no AVC. Não, mas vamos dar um jeito de levar vocês para a igreja. A gente coloca no carro e leva. Não, não posso. Ela sempre colocando dificuldade. Ah, mas eu tenho que ficar cuidando dele. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora, ele se recuperou e ficou. Ela foi embora, deu um infarto de repente, um infarto fulminante, foi embora e ele ficou. Então nem sempre quem está doente vai na frente. É uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe a hora e o momento que irá partir dessa terra, que nós iremos partir dessa terra. E como a palavra de Deus serve como prevenção, Deus nos chama o quê? A responsabilidade hoje, ao compromisso hoje. É hoje que Ele está nos dando a oportunidade, e tem uma oportunidade na vida que é única. Agarre essa oportunidade como se fosse a última da sua vida. Não coloca dúvida não. Não fica esperando nada de ninguém não. Só faz a vontade de Deus. Aí você vai ver. O que não aconteceu vai acontecer. O que não chegou vai chegar. Deus vai usar até uma jumenta para te abençoar. Você crê? Você crê, missionário? Então, glorifica a Deus. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, se não se converter, foi por isso que Ele nos deu o poder de decisão. Vai ficar de fora. Mas se se converter, vai viver com Jesus para toda a eternidade. Tá bom? Tá bom, né, pessoal? Pastor, hoje foi. Fala muito. Tá bom? Aleluia. Graças a Deus. Quem trouxe a sua oferta? O seu dízimo para a casa do Senhor? Tá. Vamos.
Não fique esperando nada de... Exatamente. A luta é sua. O problema é seu. Não fique esperando que ninguém venha resolver o teu problema. É você que tem que acordar cedo. É você que tem que trabalhar, tem que batalhar. É você que tem que ter disposição. Não fique esperando que alguém venha fazer isso por você, que não vai fazer. Você sabia que tem filho que não dá com copo? É ou não é? Hã? Tem até um ditado que diz assim, ó. Até um ditado que diz, tá? Eu fui lavar a louça, presta atenção, eu fui lavar a louça, mas quando eu cheguei lá, era detergente concentrado. Aí eu não quis incomodar. Né? Eu estava concentrado, né? Ah, eu não quis incomodar, né? A pia continuou cheia de louça. Né? Oi? É assim? Quando tu chega lá na pia, tá cheia de louça, aí quando tu vê o detergente concentrado, aí você, não vou lavar para me incomodar. É isso aí. Mas mais cedo ou mais tarde vai ter que aprender, né? Porque não tem pai para toda a vida, não tem mãe para toda a vida, não tem irmão para toda a vida. É ou não é, pessoal? Então uma hora a vida vai ensinar, vai ou não vai? Ele sabe, né? É igual tem pessoas que não crescem espiritualmente porque ela vem para a igreja. Ô dona Marlene, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver um exemplo. Um exemplo com o seu Fernando. Enche esse copo d'água. Você pode deixar ele, dona Marlene. Vem. Pessoa, enche esse copo d'água primeiro, vai lá. Não, gelada, pode ser quente. Tá bom? Então, que não permanece porque vai para a igreja só para reparar. Se fosse assim, Jesus não teria permanecido por causa dos fariseus, daqueles hipócritas. Que a Bíblia até diz que Jesus foi crucificado pelos religiosos daquela época. Então não veio para a igreja para reparar, não. Vem para a igreja para focar a sua fé, não no homem, porque se o homem cair, você cai também, mas em Deus. Em Deus. Aí um exemplo, a pessoa vem para a igreja, não vou ficar mais na igreja, porque a igreja tem defeito, tem muito fofoqueiro, pessoa que joga conversa fora, faz dívida e não paga, faz a tua parte. Numa casa não tem só vaso de honra, também tem vaso para desonra. Na igreja tem um joio, mas também tem um. Isso não é motivo não. Faz a diferença então, porque Deus escolheu para fazer o quê? Então verás a diferença daquele que faz e que não faz. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Aí o pastor pegou um copo d'água cheinho até a boca. Agora você vai ter que dar uma volta aqui na igreja, desse copo cheio, sem derramar uma gota d'água. Tá? Aí está a resposta para você. Vai, dá uma volta. Mas aí está faltando água aí. Tem que ser um copo bem cheio, sem derramar uma gota d'água. Aí eu quero ver. Tem que ser pela boca, né? Aí eu quero ver ele dar uma volta aqui, ó, sem derramar uma gota d'água. Não pode derramar uma gota d'água. Bem devagarzinho para não derramar. Ó, vai derramar. Vai derramar, ó. Bem devagar, ó. Ainda não tá até a boca ainda, tá faltando coisa aí. Vai cuidar para não derramar, vai devagar. Isso, não pode ver que ele não tira os olhos do copo d'água. E a água quem? Obrigado, seu Fernando. A água é Jesus. Está vendo? Quando ele está olhando para a água, ele não está vendo ninguém, não está se preocupando com ninguém. Ele escutou o que você estava falando? Você escutou o que eu estava falando? Não, porque ele estava focado na água, concentrado na água. Então vem para a igreja para ficar concentrado na água, porque perfeição só no céu. Tá bom? Em nome de Jesus.